inclusive falar da lei da saidinha. Aprovada pelo Congresso e sancionada com vetos pelo presidente da República, essa lei obriga que todo preso passe por exame criminológico para ir a um regime mais brando de cumprimento de pena, como sair do fechado para ir para o semiaberto, por exemplo. Porém, de acordo com um portal de notícias do Grupo O Globo, alguns juízes de São Paulo têm dispensado detentos de passar por esse exame para progredirem de regime. Alguns magistrados entendem que a exigência é contrária à Constituição, ou seja, inconstitucional. Desde quando essa lei entrou em vigor, foram publicadas pelo menos 3 decisões em que os juízes dispensaram o exame. Em 2 delas, os magistrados acabaram dispensando esse teste para que os presos fossem para o regime do fechado para o semiaberto, o que os permite justamente sair durante determinados períodos do dia. Vou chamar o Roberto Mota para começar essa rodada. Mota, o que a gente precisa destacar, trazer para a nossa audiência em relação a uma regra que foi aprovada, entrou em vigor e vem sendo desrespeitada por magistrados sob a justificativa de que essa lei, na interpretação deles, fere a Constituição. Há vários ângulos para a gente explorar nessa notícia. Eu volto a uma coisa que eu já disse aqui várias vezes. Toda ação de combate ao crime, de justiça criminal, tem que partir de 2 convicções. A primeira é de que o criminoso é o único responsável pelo crime que ele cometeu. Não é a sociedade, nem a falta de educação, nem a falta de luz onde ele morava. E a segunda convicção é de que o criminoso tem que ser punido. Se você não tem essas 2 convicções, todo o resto é inútil. Qualquer medida que for tomada vai ser equivocada, vai ser uma medida inútil, ou até vai ser uma decisão que vai piorar essa situação. O Brasil vive uma guerra civil, mas é uma guerra na qual apenas um dos lados tem armas. É um escândalo, é o lado dos criminosos. Todos os anos morrem 40 mil brasileiros assassinados. E, curiosamente, como a gente vê nesta notícia, é com os direitos dos criminosos, dos assassinos, dos estupradores, dos sequestradores. É com eles que a legislação brasileira e a jurisprudência se preocupa. Isso é um absurdo, moralmente e logicamente inaceitável. Agora, a manifestação de pessoas aqui que acompanham o programa, viu, Cristiano Beraldo? Muitos falando em insegurança jurídica no Brasil. Bem, suas impressões, considerações sobre o posicionamento desses juízes, não respeitando o que diz a lei que foi aprovada e sancionada, que entendem que seria inconstitucional. Como pode isso, Beraldo? A lei não pegou, né? Você vê, esse folclore que existe no Brasil, de leis que são aprovadas e a população não fica afeita a cumpri-las, e aí diz que a lei não pegou. Nesse caso, a lei não pegou para os juízes, para os magistrados. Como é que a gente pode ter algum senso de justiça nesse tipo de ambiente? É impressionante que a gente veja tanta preocupação com os direitos do bandido numa situação em que claramente a vítima, a família da vítima, aquelas pessoas que precisam lidar com o resultado do crime cometido, são marginalizadas nesse processo. Quer dizer, por que tanta preocupação nesse aspecto em relação a quem está cumprindo pena? Quer dizer, é um absurdo. A legislação já não garante à sociedade que quem não cumpre a lei será punido e cumprirá a pena. Já há essa invencionice da saidinha, da progressão de regime e tal, tudo porque o coitadinho do bandido, o coitadinho do assassino, o coitadinho do traficante, o coitadinho do estuprador, eles são coitadinhos, né? Como disse o Mota, são as vítimas da sociedade. E assim cabe à justiça cuidar deles, fazer acupuntura, dar cafezinho, um casaquinho porque eles estão com frio. E assim a gente vai perpetuando essa dinâmica de culto ao crime. O Brasil vai se consolidando como o lugar aonde o crime compensa. Vale a pena ser criminoso no Brasil. Essa é a nossa realidade hoje.
Como é que a gente quebra isso? Com nenhum dos atores que eu estou vendo em posição de comando hoje, na esfera federal. Quando a gente olha para os estados, a gente vê uma atuação, por exemplo, em São Paulo, de Tarcísio de Freitas, do secretário Derrite, do delegado-geral Arthur Dian, todos ali comprometidos no combate ao crime, mas aí quando esse combate dá resultado, eles são primeiro apedrejados, porque são malfeitores em relação à criminalidade. Eles estão sempre atingindo pobres, coitados, inocentes. E aí, quando o criminoso vai encarar a justiça, aí a gente vê essa preocupação, essa leniência com o crime. Aí realmente é desanimador, fica muito difícil. Zé Maria, você sempre foi um entusiasta do exame criminológico para a saída dos presos, de forma temporária ou não. Como avalia essa manifestação, esse posicionamento de alguns juízes que estão liberando os presos sem a necessidade do exame criminológico, hein, Zé Maria? Era esperado, isso aí era esperado, essa situação. É o que sobrou da lei da saidinha, né? A parte que foi sancionada pelo presidente Lula, e a saidinha, a restrição à saidinha, quase que o fim da saidinha para os que estão no regime semiaberto, ainda depende da votação dos vetos na Câmara dos Deputados. Veja bem que nós estamos falando de direito, no direito no sentido mais amplo. Por pior que seja o crime praticado, por pior, o réu terá sempre direito à defesa. A defesa não é só negar que ele não cometeu o crime, mas enquadrar o crime naquilo que a lei manda. Certa vez, conversando com o então ministro do Supremo, Marco Aurélio, numa decisão dele lá, concedendo o direito de uma família de compra de medicamento de alto custo, existem medicamentos de 12 milhões de reais, dose única. E ele dizia, a pergunta era, mas o SUS, sobrecarregado como está, em dificuldade, e comprar remédios de 12 milhões para um paciente, ele falava assim, olha, que se mude a lei. E eu entendo que é isso mesmo, se a lei determina, tem que ser cumprida, né? Então, essa é a história. A previsão é a seguinte, toda lei, absolutamente toda lei, ela para ser madura, aceitável, aplicável, ela tem que passar pela Câmara, Senado, sanção do presidente da República e judiciário, não há como fugir disso. É o judiciário que molda a aplicação da lei, que define como aplicar. Eu antecipei aqui dificuldades dessa lei, principalmente sobre restrições à saidinha. Haverá questionamentos no judiciário para os que estão sendo condenados agora, depois da publicação da lei. Porque não se pode retroagir a não ser para beneficiar um réu em legislação penal. Isso é o ABC do direito, né? Para início de conversa. Sobre essa situação, é o mesmo raciocínio, de que não se pode piorar a vida dos que estão condenados agora, né? Então, esse debate jurídico vai acontecer. O que vai definir tudo e colocar um tranco, uma tranca geral, é o Supremo. Colocar repercussão geral e analisar essa lei e definir, olha, é assim, 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 assado. Vai ter que ser assim, né? É uma lei nova, né, que, para se ter uma ideia, não está nem totalmente sancionada, porque falta a parte da saidinha, mas é completamente previsível. É previsível, sim, esse debate será alongado, e eu tenho a impressão que o Supremo vai ter que se debruçar sobre isso. Claro, esse é um tema que a gente vai trazer todos os aspectos, qualquer novidade a gente vai colocar em debate aqui, só que tem uma notícia conectada a essa, só que chega do Rio de Janeiro. O Mota, inclusive, vai trazer suas impressões. O deputado estadual Carlos Mink, do PSB, bem conhecido, foi ministro do Meio Ambiente, salvo engano, organizou uma audiência pública na próxima sexta-feira na Assembleia Legislativa do Rio, na Alerj, para debater a reinserção de ex-detentos na sociedade. Com ele na mesa estarão 3 ex-traficantes que atuavam no Complexo da Maré, na zona norte da cidade, e que hoje são vinculados à ONG AfroReg. Essa ideia surgiu em um encontro entre Mink e José Júnior, que é o presidente dessa organização. O objetivo, de acordo com a AfroReg, é estimular um debate crítico sobre o papel do emprego como ferramenta de reintegração social. Mota, certamente você tem algumas ponderações a fazer sobre
essa audiência pública que vai acontecer na ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para trazer para o público exatamente as reflexões sobre o quão importante seria a saidinha para a reinserção do preso. O que a gente precisa ficar atento? Eu sugiro que eles chamem para esse debate os parentes das vítimas que foram abusadas ou mortas por traficantes. Observem o seguinte: existem ex-traficantes, mas não existem ex-vítimas. Uma vez que você foi vítima de um crime violento, você vai ser vítima pro resto da sua vida. É uma sentença perpétua, quando não é uma sentença de morte, como foi, por exemplo, para o jornalista Tim Lopes, que foi torturado e assassinado por traficantes no Rio de Janeiro. Os dois, um saiu, progrediu para o regime semiaberto com 5 anos e fugiu. O outro com 7 anos e fugiu. Esse deputado, ele, nas matérias aí da mídia, ele fez a seguinte pergunta, a colocação dele. O que queremos discutir é o que querem que nunca mais se ressocializem? O nível de reincidência de criminosos é de 60%, porque não há um caminho de ressocialização. Ora, o deputado está completamente equivocado. Ressocialização é uma fantasia ideológica. O que existe é reabilitação. Isso existe, sim. É quando o criminoso se arrepende da vida que ele está levando, paga o que deve à sociedade e toma a decisão de não cometer mais crimes. Essa é uma atitude pessoal, frequentemente influenciada por religião, mas nunca influenciada nem por ideologias radicais, nem por deputados. Não se consegue isso convertendo o preso a uma ideia fantasiosa de ressocialização e muito menos embarcando na canoa furada de ONGs. Há muitas ONGs faturando muito, inclusive em dólar, para trazer essas ideias e influenciar a política brasileira. Você, Beraldo, o que a gente pode esperar dessa audiência pública com a presença de 3 ex-traficantes para falar sobre reinserção, ressocialização, importância da saidinha de presos? Agora, do ponto de vista da estatística, 3 que conseguiram se ressocializar acaba não sendo tão relevante, né? Mesmo porque toda saidinha a gente acaba noticiando, milhares não voltam para os presídios, né? Caniato, ouve essa frase: maconha é planta, droga é Bolsonaro. Foi com esse slogan que o deputado Carlos Mink fez a sua campanha para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Desconhecia. Pois é. Então você vê o tipo de pensamento do deputado em relação a questões como droga. Ele acha que tem que ser legalize, libera geral, aí a maconhada tem que ser feliz, né? Então, olhar para uma pessoa que está militando com esse tipo de pensamento, não dá para esperar muita coisa, né? Esse showzinho na Assembleia Legislativa, fazer audiência, leva 3 ex-traficantes, porque afinal de contas nós temos quanto? Eles dizem, né? Uma superpopulação carcerária, centenas de milhares de presos, mas olha, tem 3 ex-traficantes que vão lá bem bonitinhos, talvez tenham se convertido a alguma igreja e vão lá falar como eles foram salvos, etc., e credenciar a saidinha com base nesses 3 exemplos como uma solução universal de ressocialização. Quer dizer, isso é uma absoluta inversão da responsabilidade que a cadeia deveria ter de ressocialização. Mas qual é o pensamento das pessoas que estão aí militando a favor da saidinha? É que a prisão, ela virou um antro comandado pelo crime. Então, o pobre coitado do criminoso, quando ele é condenado, ele cai ali naquela prisão que vira uma escola do crime, é muito difícil.
ele fica ali cercado de bandidos, sob o controle de facções criminosas e tal. Então, para ele ter chance de ressocialização, tem que pegar esse marginal e jogar ele no colo da sociedade. Pois eu vou dizer uma coisa, eu não quero este marginal no meu colo. Esse marginal é que fique na cadeia cumprindo a pena dele e passemos a discutir a realidade dentro da cadeia. Porque tem gente que fica lá 10, 15 anos e não se ressocializou, não se arrependeu dos seus crimes, não compreendeu que ele precisa ter uma postura diferente perante a sociedade. Então, meus amigos, está claro, está ali, claro para todos, que temos um problema dentro da prisão. A prisão não está servindo ao papel que ela deveria servir. Só que isso ninguém quer falar. Deixa esse assunto para tais ONGs lá que ficam atuando, recebendo dinheiro para atuar dentro das prisões, enquanto as facções criminosas fazem de tudo o que querem, o que não querem, prostituição, drogas e por aí vai. Então, isso é uma piada, isso é uma vergonha, isso é coisa de gente que quer lacrar, mas não quer discutir a fundo o problema de verdade. Agora, Zé Maria, talvez as saidinhas tenham funcionado para alguns, como no caso desses 3 traficantes, segundo as informações que estão colocadas. Mas o fato de ter dado certo para esses 3 justificaria a continuidade do dispositivo? Não, mas há uma, sei lá o nome, a palavra se é recuperação, se é ressocialização, se é arrependimento, uma taxa considerada baixa, porque deveria ser de 100%, né? Todos que entrariam numa cadeia deveriam entender que a cadeia é lugar para sofrimento, para repensar a vida e para tomar novas atitudes, né? Mas o grau de, vamos dizer, de pessoas que voltam a cometer crimes é grande, mas não é maioria, né? Mas deveria ser total, né? Senão o sistema não continuaria sendo possível de ser administrado. O Beraldo traz um raciocínio aqui que eu tenho sobre a função da cadeia. Qual é a função da cadeia? Para alguns é de vingança. Você cometeu um crime, a vítima será eternamente vítima, é verdade, né? Os parentes vão sofrer o resto da vida. E não é a primeira vez que se discute isso. O primeiro código de crime, do Código de Hammurabi, previa o dente por dente, a lei do talião, né? O rei Hammurabi previa o seguinte: dente por dente, olho por olho. Ou seja, você cortou uma perna de alguém, vai lá e corta a sua perna. E existiram vários debates na humanidade inteira sobre essa situação. Eu vejo, por exemplo, eu já falei aqui que eu acho estranho que a cadeia nunca mudou. Se você pegar a Bíblia lá, você vai ver que tem grade, tem superlotação, tem rebelião, tudo mais. A gente vê claramente lá na citação do Barrabás e Jesus preso numa cadeia assim. Aí você chega hoje, tem cadeia assim, a não ser de segurança máxima, que não é tão cheia assim. Mas, enfim, é estranho que seja a mesma punição para quem dá um golpe milionário de corrupção, que rouba milhões, um estelionatário, um 71, e seja a mesma cadeia, a mesma punição para quem matou 5, para quem é psicopata que se soltar vai matar mais gente. Não pode ser assim, né? Tem que punir, não tem outro caminho. Mas a punição é que deve ser discutida, de que forma? E até hoje eu não sei de outra forma a não ser cadeia. E eu acho que deveria ter uma pena acessória, cadeia, mais tomar todo o dinheiro, por exemplo, de quem praticou corrupção. Ah, mas o dinheiro foi auferido, não interessa. Cometeu corrupção, você está decretado ali a prisão mais pobreza, sei lá, e toma o dinheiro da pessoa. Quem comete crime financeiro tem que ser punido com um forte lado financeiro, né? Também. E a ressocialização, ela é muito rara. Não sei como pode fazer uma reprogramação em cidadãos que fazem crimes violentos. Alguns nem tanto, né? Então, o que o Beraldo falou é muito importante, de que, afinal, mas para que a cadeia? É para vingança, para guardar o cara por uns tempos, né? Porque a ressocialização, ela é necessária, a readaptação é necessária demais, mas esta readaptação, esta ressocialização virá depois do laudo criminológico, depois que os psiquiatras e psicólogos disserem, olha,
pode soltar e fazer a ressocialização depois de cumprir a pena. Cumpriu a pena, ainda tem essa coisa acessória de ressocialização, que seria um acessório, não parte da pena.